sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Eu sou a Esther. Eu sou a Ana Caroline. Eu sou a Júlia. E eu sou a Luzimara. Hoje vamos falar sobre empreendimentos imobiliários aqui na capital. Estamos com a nossa convidada maravilhosa, Luzimara. Luzimara, poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Sim, com certeza. Eu me chamo Luzimara. Eu tenho 32 anos, trabalho no mercado imobiliário há 12 anos. Atualmente eu trabalho numa imobiliária como gerente comercial. Então, assim, já tenho uma bagagem aí, né? De 12 anos de mercado. Como foi o seu início na empresa? Como você chegou a trabalhar nesse mundo, no ramo imobiliário? Assim, há 12 anos atrás, meio que foi basicamente quase meu primeiro emprego. Então, era uma vaga que estava disponível, não tinha nenhuma experiência, nada sobre o mercado imobiliário. Entrei como assistente administrativa e vim galgando as oportunidades que lá surgiam. Então, já estou há 12 anos aí nesse ramo e gosto bastante. Muito tempo, 12 anos. Sim, 12 anos. E gosto mesmo, assim, é muito bom esse ramo imobiliário aqui em Palmas. Sim, com certeza. A cada dia cresce mais, né? Então, o mercado imobiliário é das grandes portas aí, até mesmo de investimento, ou se você quiser seu imóvel próprio, ou para investir. Uma coisa que eu me lembro muito, que eu sou aqui de Palmas mesmo, né? Sim. E eu lembro quando era criancinha, por exemplo, não tinha tantos imóveis, prédios aqui em Palmas. E aí, com poucos anos, foram crescendo muito aqui em Palmas. Evoluiu muito rápido. Em pouco tempo. E você sempre fala que Palmas realmente cresceu de uma maneira muito, muito rápida. Você é daqui de Palmas ou... Sim, eu sou aqui de Palmas mesmo, sou palmense. Então, você viveu esse processo de construção, praticamente tudo isso, né? Principalmente ali na orla, né? Então, tem essa tendência de prédios verticais, né? E a cada dia crescendo mais. Então, você vê vários empreendimentos sendo construídos, pessoas de fora querendo vir construir aqui, várias incorporadoras, construtoras, e acreditando nesse mercado, né? Que bom que aqui em Palmas está crescendo, porque realmente, quando eu era criança, eu nunca imaginaria que teria um mercado tão grande e que teria tantos prédios, tantos imóveis. Assim, é bem promissor, de fato. Como é o cenário atual imobiliário aqui de Palmas? Ele é muito competitivo? Ele ainda está começando a caminhar ou já está grande, poderia dizer? Olha, considerando que Palmas é a capital mais jovem do país, né, ele está em constante crescimento. Então, você vê aí nos últimos anos, igual você falou, quando você era pequena, não tinha tanto prédios, por exemplo. Então, você está vendo que ele está vindo crescendo, né, aos poucos. Então, assim, hoje ele ainda está em constante crescimento, mas bem maior do que era antes, com certeza. Você acredita que o mercado imobiliário em Palmas pode crescer mais? Sim, com certeza, com essas grandes construções, né? Com pessoas querendo investir, com pessoas buscando a sua própria moradia. Hoje, saiu uma pesquisa ano passado que a maioria não, quase metade da população palmense vive de aluguel. Então, a gente vê um cenário de pessoas comprando imóveis para investir, e não tanto para moradia, para investir na locação, né? Seja ela por temporada, seja ela por aluguel convencional. Então, assim, hoje, 44,9% da população palmense vive de aluguel. Saiu essa pesquisa ano passado. Muita gente. Muita gente. Eu percebi isso realmente, por exemplo, na região onde eu moro, tem muitos, não só os menorzinhos kitnet, mas realmente muitos imóveis, realmente. Eles alugam bastante. E eu já percebi isso, as pessoas me comentam que aqui em Palmas o aluguel que é que mais prevalece. Sim. Mesmo. Então, a gente acaba atendendo bastante investidores, né, do mercado imobiliário. Luzimara, eu tenho uma pergunta para você. Como é que é a valorização dos imóveis aqui em Palmas? Bom, de aluguel, a valorização, eu te digo que eu vou te dar um exemplo de quando eu entrei. Por exemplo, em 2014, um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, a gente alugaria naquela época por R$1.000. Então, assim, hoje, 12 anos depois, né, basicamente, você vai alugar esse mesmo imóvel por um valor de quase R$3.000. Então, assim, triplicou o valor da locação. Então, assim, o mercado de Palmas, ele vem crescendo
bastante. Eu acho que vocês devem ter visto que aluguel não está barato aqui. Realmente. A especulação imobiliária é muito alta. E a questão do aluguel, ela realmente vem crescendo bastante. Então, hoje você não acha nenhuma kitnet por R$1.000, é bem difícil. Então, assim, o que está acontecendo? O que eu ouço dos clientes, né? Eles estão optando a morar, por exemplo, em Luzimangues, que é o lugar mais barato, e até mesmo em Porto Nacional. Eu estou em alguns grupos de aluguéis e fico acompanhando isso para tentar entender o cenário atual do mercado. Então, tem pessoas que estão preferindo morar em Porto Nacional e vir todos os dias para Palmas, para poder trabalhar e retornar no final do dia. Porque nos grandes centros isso já acontece, né? Às vezes uma pessoa que mora em São Paulo, ela vai gastar ali mais ou menos para ir para o trabalho, 1 hora e meia para ir e 1 hora e meia para retornar. Que seria a mesma distância, por exemplo, se alguém morasse em Porto, onde a especulação imobiliária é menor ainda, né? Pode ser que cresça, sim. Estamos esperando aí a duplicação da ponte aqui, que liga Palmas a Luzimangues. Hoje a gente atende alguns clientes lá em Luzimangues. E assim, ainda consegue ser um pouco mais abaixo, né? Eu percebo bastante porque eu estou procurando um apartamento para morar aqui em Palmas, né? E eu percebi que os valores sempre são de 1.000 para cima, né? Então, percebo um pouco dessa mudança de antigamente para cá. Sim. Hoje uma pessoa, por exemplo, com salário mínimo, ela não consegue ter uma moradia de aluguel. Ou ela vai ter que dividir com alguém, ou ela vai ter que juntar ali com um amigo para poder fazer essa divisão, né? Uhum. Hoje, o cenário atual, o que a gente vê na vivência é basicamente isso. O que você acha que pode ser feito para tentar, ao menos, diminuir, quem sabe, um pouco esses valores? O que talvez o governo ou que as próprias imobiliárias possam fazer? O que a cidade pode fazer para tentar diminuir um pouco esses valores, ser mais acessível para a população palmense? Na verdade, é bem complicado, assim, ter o que fazer. Porque a gente hoje trabalha com pessoas que investem ou que construem aquele imóvel para ter uma renda. São pessoas aposentadas e têm mais de um imóvel e complementa aquela renda, né? Então, assim, na verdade, o aluguel ele vai seguir o fluxo do mercado. Igual você tem a inflação, igual você tem os reajustes de salário. Então, a tendência, eu acredito que é aumentar. Hoje a gente está num cenário que a taxa de juros está muito alta, né? Ela está muito alta. Então, assim, está bem difícil comprar imóvel. E quem está comprando são pessoas que são investidores. Que ela vai ali, consegue comprar muitas vezes à vista para poder colocar aquele imóvel para alugar, por exemplo. Eu tenho uma dúvida também. Sim. Como eu também não sou daqui, eu estou tentando conseguir mudar para cá. Eu queria saber assim, qual que você acha que é a melhor época do ano para poder conseguir achar um apartamento, uma kitnet, algum lugar para morar de aluguel, né? Qual a melhor época? Nesse último ano, do ano passado para cá, nesses últimos 12 meses, a gente está num período comercial de tá tendo muita procura, eu tenho muito cliente procurando e pouca oferta. Então, assim, geralmente, esse último ano foi assim atípico, mas geralmente a tendência maior de vir pessoas ter procura é geralmente em junho, julho, dezembro e janeiro, que são a época que tem muita gente indo embora, muita gente chegando na cidade, até mesmo por vestibular, ou pessoas vindo de outra localidade, e muita gente também indo embora da cidade. Então, eu acredito que fora esses 4 meses, os demais são ok, mas, igual eu te falei, nos últimos 12 meses, isso foi bem atípico. Então, todos os anos teve muita procura, todos os meses, né? Teve muita procura e pouca oferta. Por isso também que o preço aumenta. Aumentou. Você chegou a comentar que atua mais na área de aluguéis, né? Isso. Eu queria saber qual setor que lucra mais, aluguel ou venda? Com certeza aluguel. Porque eu tenho clientes, por exemplo, que ele vive disso, né? De comprar imóveis para colocar para aluguel. Igual eu te falei, há, 8 anos atrás, o aluguel era R$1.000 de um apartamento de 2 quartos. Hoje você já consegue alugar ele mais de 3.000. Então, assim, se você fizer os cálculos aí, você teve uma rentabilidade muito grande. Até mesmo sobre qualquer investimento. Tem muitas pessoas que preferem investir no mercado de criptomoeda, enfim.
Mas tem aquelas pessoas que são mais pé no chão, que querem ver mais a coisa ali, né, o objeto físico, e preferem investir mais em imóveis. Eu acredito que quem investiu lá atrás, hoje com certeza está aí sorrindo. Por exemplo, um lote que custava há 8 anos atrás, eu vou falar aqui de venda, por exemplo, ele custava, sei lá, 200 mil, hoje tu não acha menos de 500 mil, né? A gente tem regiões aqui em Palmas que ela divide muito. Então, por exemplo, a região norte, região sul, né? E ali o plano diretor sul também, os aluguéis tendem a ser mais altos, até mesmo a questão de venda também. Então, divide muito por metro quadrado. Né? Uma pergunta que eu queria saber é se na empresa de vocês, por exemplo, vocês atendem muitas pessoas que são de fora do estado. Que eu vejo muito uma crescente de pessoas mudando aqui para Palmas, né? E procurando aluguel. Eu queria saber se vocês atendem mais pessoas, assim, que são aqui de Palmas ou pessoas de fora. Olha, eu digo que 30% das pessoas vêm de fora, principalmente empresa. Muita gente da área comercial, né? Muita gente vindo abrir empresas, abrir comércios, ou trocando por um lugar maior. Então, assim, eu acredito que 70% seja daqui e 30% de fora. Você tem alguma sugestão sobre alguém que queira começar a trabalhar nesse mercado imobiliário? A começar a investir? Investir. Olha, primeiramente, assim, ele precisa fazer um plano financeiro para ele conseguir adquirir o seu primeiro imóvel, né? Se for uma pessoa que está, assim, começando do zero, ele precisa procurar um corretor credenciado ao Cresce e fazer esse plano de negócio, de investimento. Aí ele pode começar ali com o imóvel na planta, mais baratinho, e aí, assim que o imóvel entregar, você aluga e ele mesmo vai se pagando. E ainda sobra um pouquinho para você, porque se você hoje financiar um imóvel que a parcela é 1.500, um apartamento de 2 quartos, se você deixar ele bem bonitinho, arrumado, você aluga ali por mais de 2.000, 2.500, né, até 3.000, dependendo do que você colocar. Então, ele vai te gerar ainda um lucro, onde você pode juntar e ir comprando outro. Eu queria saber como é que funciona a sua empresa, como é que é o trabalho que vocês têm lá. Bom, hoje lá nós trabalhamos com imóveis tanto para venda quanto para locação. Mas o nosso maior foco é na área de locação de imóveis, mas também a gente atende a área de venda. A nossa preferência é por atender aquela pessoa na área de venda que quer investir, porque ele já compra o imóvel e deixa na nossa carteira para a gente fazer a administração para ele. Então, assim, para nós, a gente atende qualquer pessoa, mas o nosso foco é mais para investidor. Eu tenho uma pergunta que eu quero saber, que é qual a média de valores, assim, para aluguel aqui em Palmas? Sim. média Depende muito. Vou falar de residencial. Residencial, geralmente, é bem tabelado. Região central, vamos supor assim. Região central, apartamento de 2 quartos a partir de 2.200. 3 quartos já só para 3.300. Casa, você não acha menos de 3.000. De 3 quartos, né? E é uma casa, assim, com a estrutura não tão boa. Se você for procurar uma casa boa, sozinha no lote, que tenha porcelanato, blindex, você vai achar aí acima de 5.500. Então, depende muito. Já para os imóveis que são comerciais, o metro quadrado ali, ele vai girar entre 50 a 80 reais o metro quadrado, dependendo da região. São valores, assim, que de certa forma seriam altos, mas que percebe que a busca aqui em Palmas é muito grande. Sim. E nessas buscas, você já se deparou com gente que prefere mais apartamento ou kitnet? Hoje em dia, geralmente quem vai procurar kitnet são mais pessoas assim, que seja estudante ou que não tem uma renda tão alta ou que precisam dividir. Então, assim, depende muito, mas hoje a busca por kitnet é campeã, porque é o valor mais acessível. Realmente é mais acessível pro pessoal. E aí a pessoa acaba aceitando morar num lugar assim, não tão bom por causa do preço, né? Do custo de vida. Às vezes é um estudante que vem do interior, o pai precisa pagar ali um valor mensal não tão alto. Mas também há outros tipos de família, de composição de renda, que vão preferir alugar o mais caro. Mas hoje eu te digo que está muito grande a busca por kitnet e apartamentos de 2 quartos.
Mas a minha campeã é casa. É isso que eu ia falar, né? Se, tipo, será casa ou apartamento. Casa, entre casa e apartamento, casa é o campeão. Eu acho que... E também é muito sazonal, né? Sazonal o mercado de Palmas. Tem época que tem muita procura para casa, tem época que tem muita procura para kitnet, para apartamento. Hoje eu tô numa época que tá muito procura para casa. Por que você acha que as pessoas estão mais procurando casas do dia do que apartamentos? Pela questão mesmo da família, né? Eu vejo assim que pessoas que têm família, filhos, preferem casa, porque ele é um ambiente... Tem quintal, às vezes ele tem um animal, a maioria das famílias tem animal de estimação. Então casa acaba sendo realmente o campeão dessa procura. Por que alguém deveria escolher a sua empresa para investir? Para trabalhar, para contratar vocês. Fora a questão da nossa expertise, né, há mais de 15 anos aí no mercado, eu acredito que ela é a mais tradicional aqui de Palmas, né? Então, assim, a gente tem uma credibilidade já de muitos anos. Então, hoje a gente tem uma carteira de mais de 900 imóveis sobre a nossa confiança. E aí a gente acaba sendo muito indicado, né, por proprietários, os próprios clientes nossos acabam indicando. Então, assim, eu acredito que a credibilidade, confiança e a transparência com o cliente. Vocês atuam só aqui em Palmas ou vocês têm outros lugares que vocês vão atuar ou pretendem atuar? A gente atende a região toda de Palmas, né, incluindo a região sul, Taquaralto, Santa Fé, Aurinis, atende também Luzimanes. E tem alguns clientes em Paraíso e Porto, mas são mais por demanda. São empresas grandes que vêm de fora. A gente tem uma cartela muito grande de clientes que procuram, assim, empresas, franquias, né, grandes farmácias, grandes redes de academia, de supermercados. Então a gente acaba atendendo por demanda. Qual é a sua opinião sobre o mercado imobiliário em Palmas? O que deveria mudar? Se deve mudar alguma coisa, né? Ou se tá bom do jeito que tá? Eu acredito que na parte de aluguel, a tendência é os preços subirem mais ainda. Mas eu acredito assim que o proprietário ele poderia dar uma melhorada nos imóveis, que a gente vê não tanto na nossa imobiliária, mas em outros grupos que eu participo. Não estou falando aqui agora como a empresa, né, mas eu vejo grupos que eu participo ou que postam na internet de imóveis que são, assim, que não vale o preço que está pedindo pela falta de manutenção que ele precisa. Então, o inquilino, eu indico sempre que ele procure o imóvel da imobiliária, porque ele vai ter aquela assistência, né? Que a gente se preocupa em entregar o imóvel ok para ele, não entregar um imóvel de qualquer jeito, sempre ter aquele acompanhamento. Então, assim, eu acredito que essa administração direta com o proprietário, ela poderia mudar nesse sentido, dele melhorar mais o imóvel e ser mais atrativo pelo preço que está sendo pedido, né? Eu queria saber como é que é o processo na empresa de vocês para aluguel de imóveis aqui em Palmas. Sim. Primeiramente, a gente precisa ter o produto, né, para poder locar. Então, a gente capta esses imóveis, oferece os serviços e o proprietário, gostando da nossa oferta, ele deixa o imóvel sobre a nossa administração. Para isso, a gente cobra as taxas contratuais, dependendo de cada caso. E aí a gente anuncia esses imóveis em plataformas, né, redes sociais, na OLX, no nosso próprio site, dentre outras. O cliente, ele gosta, ele faz a visita, e aí a gente apresenta todo o rol de documentação que ele deve apresentar. A gente faz uma vistoria bem minuciosa do imóvel, né, e garante que aquele contrato ele vai ser cumprido tanto da parte do inquilino quanto da parte do proprietário. Hoje a gente atua, né, como intermediador. A gente chama uma base triangular, onde o inquilino e o proprietário é a base e a imobiliária está ali intermediando as duas partes no topo. Uma dúvida que eu tenho por exemplo, antigamente, eu suponho, né, que como na internet não era o que é hoje em dia, eu acredito que as pessoas iam até a loja física, né, a empresa física, para fazer, para querer um imóvel. E hoje em dia, você acha que, tipo, com a internet, as pessoas vão mais pelas redes sociais, pela internet, pedem por lá ou vão realmente mais fisicamente? A parte da tecnologia realmente ela veio para ajudar nessa questão, mas a pessoa ela tem que visitar o imóvel. Então, de qualquer forma, ela
tem que ir lá na imobiliária, retirar as chaves para visitar. Isso é um pré-requisito nosso, né? Porque como que a pessoa vai alugar algo sem ver? Não tem como, né? E aí a gente exige essa parte, mas a busca do imóvel, ela é muito pela internet, tanto é que a gente recebe mais de 200 leads dia. São pessoas entrando em contato querendo ver imóveis. Então é muita gente. Vocês divulgam muitos imóveis pelas redes sociais? Sim, redes sociais, Você acha que site. tem mais procuras por sites das redes sociais ou Sim. mais as Tem. pessoas vão lá na empresa e... Geralmente ela vê pelo site. Ela vê pelo site, pelo LX, ou de repente ela passou, viu a placa no imóvel, liga para pegar mais informações. Realmente as redes sociais acho que mudou. Mas todo assim, o quem vem de cenário. fora, até mesmo aqui, é muita gente procurando pela rede social. Muita gente. Porque fica mais acessível para a pessoa ver, né? Ela com consegue certeza. ter Hoje, muitas informações pelo site sem precisar sair de casa. Sim. Então, facilita bem às vezes mais. ela seleciona ali 2, 3 imóveis dentro do que está lá na cartela, né? Gostei desses, quero visitar esses. Então ela vai servir como um filtro, porque já pensou a pessoa... Eu tenho lá... Tem que visitar 10 casas Eu para tenho, poder por escolher. exemplo, 20 casas, digamos. A pessoa tem que ir lá pegar os 20 chaves para poder ir em 20 casas. Não, ali no site ela já vê esses 20 ou mais imóveis, né? E aí ela seleciona qual de fato ela quer visitar, qual que ela se agradou. Então, assim, o material fotográfico, o vídeo, ele tem que ser bem feito, ele tem que ser atrativo, né? Para o cliente querer ver o imóvel. Realmente, porque Realmente. nessa área Sim. tem que Acho ser a imagem que é o tudo. que- O que você vende é o que a pessoa É a vai imagem, é o É. vídeo, é tudo isso. Eu Sim. acho que... Redes sociais realmente mudou muita coisa. Mudou. Quase todos os aspectos, mas realmente eu acredito que nessa área realmente a internet faz muita diferença. Com certeza. Então, é isso que nós queríamos falar. Muito obrigada por nos atender, porque aqui falar um pouquinho sobre os imóveis. Realmente é uma área que a gente ainda está começando a entender como funciona. A gente está tentando entender, né, para poder entrar também nesse meio aí, conseguir um apartamento, uma casa, ainda mais eu e a Ayanda que não são daqui, aí ficou mais difícil para conseguir, para achar, para... Aí, Imagino. Eu tenho a sorte que, tipo assim, minha mãe, ela é daqui de Palmas, assim, tá aqui desde os 90, então a gente até tem a casinha, né, e tudo mais, mas realmente eu vejo muito essas pessoas em procura de um aluguel aqui em Palmas, realmente ficam nessa dúvida. principalmente que na universidade, né, que tem muita gente chegando, Sim. algumas pessoas são de outras cidades, aí vem... De outros estados também. Outros Temos estados algumas também. meninas da nossa turma que são de outro estado, outro país também. E elas têm sorte que tem família por aqui e tal, mas há outras pessoas que vêm de outros lugares que não têm família aqui no Tocantins, até em Palmas, precisam buscar, né, uma casa, um apartamento, uma kitnet para morar e não tem aquela renda para poder fazer o aluguel. Então, eu acho que também seria de grande ajuda o mercado imobiliário Sim. mudar, assim, também ter mais vantagens para as pessoas que estão procurando imóvel. Sim, com certeza. Mas Palmas, como eu falei, a especulação é muito alta. Eu imagino, porque Se compara a grandes centros, como Brasília. igual a gente Então, já assim, tendo, agora a gente vai ter o segundo, eles dizem que é o maior prédio aqui da região norte. Ah, sim, é o quinto maior do Brasil. Então, realmente, eu acredito que vai encarecer ainda mais a questão de aluguel nessa área. Vai valorizar. Tem empreendimentos que eles são lançados, ele vende ali no lançamento todo. Nossa. Eu acredito que vai valorizar mais a cidade, tipo, vai trazer mais visitantes, mas também para quem mora Sim. aqui vai ficar bem mais caro, vai aumentar mais o valor, né? Palmas já é uma cidade cara. É. Já vi pessoas falar isso, que até São Paulo é até mais barato, muitas coisas, do que aqui em Palmas. Sim, isso é verdade. Então, realmente vai encarecer, mas é bom que mostra que Palmas está realmente crescendo muito. Sim. E eu acredito que daqui a alguns Em anos... todos os ramos, né? Eu acredito que se a gente tiver também políticos bons, eu acho que daqui a uns anos a gente consegue ser uma metrópole bem grande. Com certeza. Porque o mercado está crescendo, muita gente vindo de fora, muitos investidores. Então, realmente, acho que só político certo a gente consegue deixar Palmas uma cidade muito grande, uma grande metrópole daqui a uns 20, 30 anos. Mas é ter políticos bons que queiram investir e queiram que pessoas invistam aqui em Palmas. Sim, com certeza. Principalmente na área de imóveis, que aqui tem um crescimento muito grande. Você falar, a orla ali tá cheia de prédios e acho que vai crescer ainda Vai mais. crescendo Com mais. certeza. Deve ter no mínimo uns 5 prédios lá para
em construção. Pois é, meu pai, ele trabalha ele é armador, então ele tá sempre empregado. Sempre tem prédio construindo. E vários, realmente, aqui em Palmas, ele sempre tá empregado, ainda bem. Mas realmente mostra que o mercado aqui tá crescendo muito grande nessa área. Sim. É isso, gente. Muito Meninas, obrigada. obrigada pela oportunidade. Obrigada Nós a que você por ter agradecemos vindo. por ter vindo. Por essas nossas dúvidas. É realmente uma área que não entendemos, mas foi bom entender um pouquinho como funciona o mercado aqui de Palmas. E esperamos que nossos ouvintes também tenham gostado e aprendido coisas sobre os imóveis aqui em Palmas. Sim, obrigada, meninas. Obrigada. Bom dia. Obrigada.